Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Camila Chevis, que é médica gastroenterologista pediátrica. A doutora Camila, ela tem residência em gastroenterologia pediátrica pela USP de Ribeirão Preto, é doutoranda pela USP de Ribeirão Preto. E a ideia é discutir com você a respeito da alergia à proteína do leite de vaca. Então, bem-vinda e obrigado pela disponibilidade aqui, Camila. Obrigada pela oportunidade, João. Vamos lá, então para a gente começar, eu queria que você me falasse o que é a alergia à proteína do leite de vaca e quando que a gente começa a desconfiar de que um bebê, uma criança esteja desenvolvendo ou esteja com alergia à proteína do leite de vaca. Então tá bom. Bom, então, em primeiro lugar, quando a gente fala de alergia à proteína do leite de vaca, a gente está falando de duas doenças diferentes, né? Existem dois tipos de alergia à proteína do leite de vaca. Existe a alergia à proteína do leite de vaca, chamada de IgE mediada, e um tipo de alergia à proteína do leite de vaca que é não IgE mediada. São alergias completamente diferentes, apesar de levarem o mesmo nome. Tem sintomas diferentes, evolução diferente, prognóstico diferente. Quando eu sou gastroenterologista pediátrica, então, quando eu trato e acompanho pacientes com APLV, eu vejo principalmente pacientes com o tipo não IgE mediada. Os tipos de alergia IgE mediadas, eles são acompanhados pelos imunologistas e alergistas, que são aquelas alergias que tendem a ser mais sérias, mais graves e que têm um prognóstico de acompanhar mais ao longo da vida. Então, hoje, eu acho que nós vamos focar na APLV não IgE mediada, para a gente ter uma conversa mais direta, mas é importante saber que existem esses dois tipos diferentes. Então, pode falar, João. Não, justamente, eu queria que você me diferenciasse um pouquinho só os dois tipos, quando que a gente vai pensar numa coisa, na outra, e até clinicamente isso, né? Perfeito. Então, quando eu falo de APLV, né, alergia à proteína ao leite de vaca, não IgE mediada, eu estou falando das alergias que dão sintomas principalmente gastrointestinais. Então, são as alergias, a alergia que vai dar sintomas como refluxo, diarreia, sangue nas fezes, assadura, dor abdominal. Às vezes também pode cursar com sintomas mais inespecíficos, como irritabilidade, cólica. Às vezes pode piorar lesões da pele, como dermatite atópica. Mas esse tipo de alergia não IgE mediada, ela não vai ser aquele tipo de alergia que vai dar urticária, anafilaxia, edema de glote, edema de mucosas. Esses sintomas são sintomas das alergias IgE mediadas por IgE. Então, já falando mais dessas alergias IgE mediadas, são as alergias mais que a gente está acostumado a ver na televisão, nos filmes, nos livros, que são as alergias que vão dar placas de urticária, vão dar aqueles sintomas imediatos, como falta de ar, tosse, e às vezes evoluir para casos mais graves, como anafilaxia, necessidade de ir no pronto-socorro, fazer uso de adrenalina e etc. Um outro ponto importante diferencial entre esses dois tipos de alergia é o tempo em que os sintomas se apresentam. Então, as alergias IgE mediadas, que são as que dão sintomas cutâneos e respiratórios, elas dão sintomas sempre imediatos. Isso quer dizer, até 2 horas da exposição ao alérgeno. Então, consumiu alguma coisa ou teve contato com o leite de vaca, os sintomas precisam aparecer em até 2 horas. Diferente das alergias não IgE mediadas, que os sintomas podem ser imediatos, mas na maioria das vezes eles são tardios. Então, podem ser apresentados depois de 2 horas até 2 semanas depois do contato com o alérgeno. Ótimo. E existe uma idade onde isso é mais comum? Então, sim, né? Nas alergias, então falando das não IgE mediadas, que são aquelas que são acompanhadas pelos gastroenterologistas, a PLV não IgE mediada é uma doença de criança pequena, sempre. Então, os sintomas, na sua grande maioria, vão ser apresentados, vão aparecer antes dos 2 anos de idade. E eles devem desaparecer, geralmente, até os 2 anos, no máximo até os 5.
Isso não costuma ser um tipo de alergia que a gente vê em criança escolar, pré-escolar, adolescente. Então, na sua maioria, se apresenta no primeiro ano de vida, com 6 meses, 3 meses, 1 ano, até 2, podendo, no máximo, chegar aos seus 5 anos de vida. Legal. Agora, quando a gente pega as orientações, vamos dizer, dietéticas nessa faixa etária, o ideal é que até os 6 meses de idade o bebê esteja em amamentação exclusiva e que comece a introdução de outros alimentos depois dessa idade, né? Inclusive as fórmulas lácteas. Qual que é a relação da alergia não IgE-mediada, ou dos dois tipos de alergia, com a dieta do bebê, o consumo pode ter em amamentação exclusiva, quando que costuma ser percebido esses sinais? Então, falando da alergia não IgE-mediada, é uma alergia que pode aparecer mesmo nas crianças que estão em aleitamento materno exclusivo. Então, não é incomum a gente ter crianças que só mamam leite materno, né, menores de 6 meses, e que apresentam já sintomas como sangue nas fezes, ou refluxo, irritação, decorrente da alergia à proteína do leite de vaca. Isso porque quando a mãe tem contato com o leite de vaca, seja com leite in natura, né, tomando leite, ou com derivados, comendo chocolate, queijo, manteiga, ou outros produtos que vão leite de vaca, o leite, a proteína do leite, mesmo sendo um pouco já metabolizada, ela vai passar pelo leite materno e o nenê vai ter contato com a proteína dessa maneira, então pode desenvolver sintomas de alergia. Geralmente, esses sintomas tendem a ser mais leves nas crianças que estão em aleitamento exclusivo, mas isso não é regra, tem crianças que têm sintomas bem importantes, mesmo em aleitamento exclusivo. Em crianças que usam fórmula, aquelas fórmulas de partida, né, as fórmulas de número 1, de número 2, aí sim elas geralmente têm contato com a proteína íntegra ou parcialmente hidrolisada, que a gente, por via de regra, considera uma proteína normal, e também podem desenvolver alergia pela fórmula. E aí, o que a gente orienta, né? Nas crianças que estão mamando só peito e desenvolveram sintomas de alergia, quem vai ter que parar de consumir o leite é a mãe, né? Então, quem tem que fazer uma dieta de exclusão é a mãe, porque a partir do momento que ela para de consumir o leite de vaca, o bebê para de ter contato também com a proteína. Caso o bebê esteja em uso de fórmula infantil, aí sim a gente vai ter que usar fórmulas especiais, em que a proteína do leite de vaca ela já está toda metabolizada, né? Já está toda quebradinha, para que ele não tenha sintomas de alergia. E aí existem 3 tipos de fórmula que esses bebês podem consumir. Então, o primeiro tipo de fórmula as fórmulas que têm leite de origem vegetal. Então, que são as fórmulas de soja e a fórmula de arroz. Não costumam ser nossa primeira escolha. A gente costuma usar esses tipos de fórmula para crianças um pouco mais velhas, mas elas são seguras, sim, nas alergias à proteína do leite de vaca, as fórmulas de soja ou fórmula de arroz. Agora, as fórmulas que a gente está mais acostumado a usar nos pacientes com a PLB são as fórmulas especiais, que são a fórmula extensamente hidrolisada, que a gente no mercado está acostumado, conhece como Pregomin, ou Aptamil-Pept, ou Altera, né, que são as fórmulas que a gente tem no mercado, que são as fórmulas extensamente hidrolisadas, em que a proteína do leite de vaca já está quebradinha, ou um passo ainda acima, que é a fórmula de aminoácidos, em que a proteína ela já vem toda quebrada em aminoácidos, de maneira que o neném não apresente sintomas de alergia, e essa é a fórmula que no mercado a gente tem o famoso Neocate ou o Alfamino. Legal, mas só para voltar um pouquinho antes da questão das fórmulas no diagnóstico, né? Porque você já mostrou um pouco sinais clínicos, então na não IgE mediada, principalmente sintomas gastrointestinais, desconforto abdominal, diarreia, tudo isso, e na IgE mediada associa isso sinais clássicos de alergia, de urticária e, enfim, outros sinais respiratórios até que podem estar presentes, né?
Agora, Isso. existem outras causas de problema, vamos dizer, a diarreia e desconforto abdominal em bebê é uma coisa bastante comum, né? O que eu quero saber? Primeiro, quanto comum que é a alergia à proteína do leite de vaca e como fazer diferencial com outras causas e quais seriam essas outras causas de desconforto, diagnósticos diferenciais, galactosemia, enfim, o que pode estar causando isso daí também? Perfeito. Então, a PLV, a gente vê que nos últimos anos tem aumentado bastante a prevalência, né? A gente não sabe exatamente o motivo por isso, por que essa prevalência tem aumentado tanto. Tem várias suspeitas, né, hipóteses, mas não tem nada ainda muito estabelecido. O que a gente sabe é que mais ou menos a prevalência é de uns 2% da população, da prevalência da PLV não IgE mediada. Mas o diagnóstico de APLV é um desafio, principalmente nos primeiros anos de vida. Justamente por isso que você falou, João, é que os sintomas da APLV são sintomas que coincidem com muitas outras condições comuns da primeira infância, né? Então, é comum a criança ter cólica, é comum a criança ter refluxo, regurgitação, às vezes ter fezes mais amolecidas, por outras causas. Então, o diagnóstico acaba sendo um desafio. Então, o que é importante, né? O importante é a gente seguir um raciocínio bem criterioso para fazer o diagnóstico. Os sintomas, eles têm que ser sintomas persistentes e repetidos. E quais são os sintomas mais comuns, né? Então, sintomas gastrointestinais, como eu já falei, refluxo, diarreia, dificuldade de ganho de peso, assadura, sangue nas fezes, um sintoma muito comum, cólica, uma irritabilidade excessiva. Mas, então, como esses sintomas são muito comuns a outras doenças, como que a gente vai fazer o diagnóstico da PLV? Primeiro, é importante deixar muito claro, João, que não existe nenhum exame que ajude nesse diagnóstico, né? No diagnóstico da alergia não IgE mediada. Não existe nenhum exame que confirme nem que exclua o diagnóstico da PLV. Então, sangue oculto nas fezes, exames de IgE no sangue, IgG no sangue, prick test, enfim, cintilografia, raio-x para refluxo, nenhum desses exames vai ajudar no diagnóstico da PLV. O diagnóstico da PLV se baseia num único teste clínico, que a gente chama de teste de exclusão e reapresentação, reexposição. Então, uma vez que a gente suspeita do diagnóstico de APLV, a gente precisa excluir por completo o contato dessa criança com a proteína do leite de vaca. Então, seja via leite materno, então a mãe precisa excluir, ou se a criança estiver tendo contato por fórmula ou por alimentos mesmo, a gente precisa excluir. Esse teste costuma durar 2 semanas. É o suficiente para a gente falar, a criança está melhorando dos sintomas que a gente está suspeitando ou não. Mas isso não é suficiente. A gente vê melhora, não é suficiente para a gente confirmar diagnóstico. Porque, mais uma vez, existem muitos fatores de confusão na idade de suspeita. Então, uma vez que a gente suspeitou, excluiu e viu melhora, a gente precisa fazer a reexposição da criança à proteína do leite de vaca e observar piora dos sintomas novamente. Nossa, mas não é perigoso, uma vez que a gente está falando de alergia, a gente reexpor uma criança? Então, isso é uma outra coisa importante. Eu sempre falo para os pacientes, para as mães dos pacientes, João, que a PLV não IgE mediada, ela tem um caráter benigno. E uma das coisas que trazem a benignidade dessa alergia é que, na sua grande maioria das vezes, ela é uma alergia que não coloca a criança em risco de vida imediato. Então, a gente pode sim fazer a reexposição de uma maneira segura para confirmar o diagnóstico, sem colocar essa criança em risco. E só se a criança voltar a apresentar os mesmos sintomas que a gente estava suspeitando, aí sim a gente vai confirmar diagnóstico. Ótimo, mas só para ficar claro, essa não indicação de testes clínicos, exame de fezes, exames laboratoriais,
Isso é válido tanto para IgE mediada como para não IgE mediada ou é só para não mediada? Só para não IgE mediada. Então, quando a gente fala de IgE mediada, aí sim a gente entra com uma série de exames para confirmar diagnóstico. É importante a gente falar que nenhum exame sozinho faz diagnóstico de nenhum tipo de alergia. Então, na ausência de sintomas, João, se uma criança não apresenta nenhum sintoma sugestivo de alergia, não tem exame nenhum que vai falar que a criança é alérgica. Uma criança que consome leite normalmente, não tem nenhum sintoma e por algum motivo aleatório fizer um exame de sangue de IgE para leite e vier positivo, isso não confirma um diagnóstico numa criança sem sintomas. Mas se ela sim tem sintomas sugestivos de alergia IgE mediada, os exames de IgE no sangue podem ajudar a confirmar o diagnóstico. Legal, você já deixou bem claro antes as diferenças clínicas, né? Em termos de quais são os sinais clínicos e o tempo entre o consumo e o aparecimento de sinais, ou seja, são doenças com apresentação clínica bem diferente, né? Então, quando você suspeita de uma alergia não IgE mediada, a clínica é o suficiente para você ficar tranquilo para não pedir nenhum exame para isso. Exatamente. E aí, essencial, né, falar mais uma vez, que para a gente confirmar diagnóstico, a gente precisa excluir e reapresentar. Não basta excluir e observar melhora. Tá. Agora, o consumo do leite de vaca também pode gerar sintoma em algumas outras condições, que talvez como a galactosemia, como até a intolerância à lactose, que não é tão comum nessa idade. Que outros diagnósticos que você vai pensar e como é que você diferencia isso? Bom, acho que é importante que na pediatria, né, apesar de a gente sempre estar falando de crianças, as doenças elas variam com faixa etária, né? Então, dependendo da idade que a gente está observando os sintomas, a gente vai pensar em condições diferentes. Então, na criança pequena, no recém-nascido, o consumo de leite de vaca, ele pode sim também ocasionar a galactosemia, mas isso não é pelo leite de vaca em si, e sim pelo consumo de lactose, né? Isso independe da proteína do leite de vaca, isso vai ser decorrente, uma doença pela não digestão, né, da lactose, seja do leite materno, seja do leite de vaca. Então, crianças que usam fórmula ou crianças que mamam no peito, uma doença muito mais rara e muito mais grave, que vai cursar também com diarreia, mas que na sua maioria das vezes vai cursar com uma insuficiência hepática grave, colestase, que vai colocar a criança em risco de vida nos seus primeiros meses. Então, são sintomas bastante diferentes. Já na criança um pouco mais velha, né, quando a gente está falando de crianças escolares, a partir dos seus 4, geralmente 6 anos de vida, entra o diagnóstico diferencial com a intolerância à lactose mesmo. Mas nessa faixa etária, João, é muito mais difícil a gente pensar em APLV, né? Como eu te falei, a APLV eu vou pensar em crianças geralmente menores de 2 anos. Então, para eu pensar em intolerância à lactose, geralmente eu estou falando de crianças mais velhas e com um quadro clínico mais insidioso, quadro clínico mais leve, de sintomas transitórios, distensão abdominal, gases, e que geralmente não comprometem ganho de peso, né? Não causam sintomas mais impactantes. Então, com uma conversa bem feita, é bem possível a gente fazer esse diagnóstico diferencial numa consulta. Legal. Bom, em relação ao tratamento, você já falou que seria excluir o leite de vaca da dieta e no caso do uso de fórmulas, o uso de fórmulas específicas, não vou repetir isso aí, acho que já deixou bem claro aí, né? Agora, e depois? Quer dizer, quando que você vai pensar em reintroduzir o leite de vaca? Quando que você fica segura ou tranquila para fazer isso? Perfeito. Só voltando um pouquinho na parte de tratamento, a gente falou sobre fórmula, sobre leite materno, mas é comum que a gente tenha que continuar a exclusão mesmo na criança que já está consumindo alimentos, né? Na criança que está comendo, que já come industrializados. Então, isso é algo que às vezes coloca bastante dúvida no consultório, que é o quanto que a gente precisa excluir de contaminação dos alimentos, né? O
O que a gente sabe da PLV não IgE mediada é que a exclusão não precisa ser tão rigorosa quanto na alergia IgE mediada. Que nas crianças que têm a PLV não IgE mediada, a gente não precisa se preocupar tanto com as contaminações. Isso de uma maneira geral, claro que a gente tem casos mais individuais. Mas quando a criança já consome alimentos, o que eu oriento é que a criança não pode consumir nada que vai leite, então nada que a gente sabe mesmo que vai leite, manteiga, queijo no seu preparo, ou que quando a gente lê o rótulo dos pães, bolos, alimentos, não pode estar escrito alérgicos, contém leite. Então isso, a gente tem uma lei do rótulo no Brasil que facilita para esses alérgicos saberem se pode ou não consumir alimentos industrializados. Agora, uma dúvida que eu tenho com muita frequência no consultório é sobre os traços, né? Então, será que pode consumir coisas que está escrito pode conter traços de leite? Será que pode usar a mesma panela, o mesmo garfo, o mesmo talher, o mesmo copo? E isso eu deixo sempre bem claro que nas alergias não IgE mediadas é sim permitido. Então, a criança pode usar os mesmos utensílios da cozinha que todo o resto da família, inclusive as mães que estão amamentando. Não precisa dividir a casa em dois, né? Não precisa ter um armário para o alérgico e um armário para o resto da casa. É possível comer fora de casa, desde que tenha essa segurança que não tem mesmo leite nos ingredientes. Então, permite uma certa flexibilidade, desde que não consuma proteína mesmo, sabendo que existe proteína no alimento. Mas agora indo para a sua pergunta, né, sobre a reintrodução. A reintrodução do leite na criança alérgica não IgE mediada, ela é uma reintrodução precoce. Então, como a gente sabe que os sintomas, eles tendem a curar, né, a alergia tende a curar, geralmente ao redor de 1 ou 2 anos de vida, é mais ou menos nessa idade, dependendo dos sintomas que a criança apresenta, que eu vou propondo a reintrodução. Isso vai ser bastante individual, depende da rotina, dos alimentos que essa criança já está sendo exposta na sua vida, das necessidades dessa família, se é a mãe que está fazendo exclusão ou não. A gente faz mais ou menos a reintrodução, mas geralmente é ao redor de 1, 2 anos de vida. Tá ótimo. E só para fechar também, a gente falou muito do leite de vaca, né? Mas a gente tem atualmente no mercado muitos produtos com leites de origem animal e de outros tipos de animais. Então, leite de cabra, leite de búfala. Como é que funciona isso? Precisa ser excluído também? De maneira geral, sim. É claro que a gente fala que a alergia é a proteína do leite de vaca, mas essas proteínas do leite de outros animais, às vezes, causam um pouco de reação cruzada, né? Às vezes o corpo entende a proteína do leite de cabra, leite de ovelha, como leite de vaca e pode piorar alguns tipos de sintomas. Então, de maneira geral, a gente orienta, sim, excluir também esses outros leites. Ainda mais porque no mercado, hoje em dia, a gente tem opções veganas, opções de queijos, opções de leites sem proteína de leite animal nenhuma e que são boas opções. Então, acaba não sendo necessária. Mas, então, essa recomendação costuma ser feita sim. Tá ótimo. Bom, Camila, acho que deu para ficar bem claro, especialmente em relação à alergia não IgE mediada e entender que existem casos, de fato, mais graves, que aí é uma outra discussão, que é a IgE mediada, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade aqui, contar com você aqui em outras discussões. Perfeito. Obrigada, viu, João? Obrigada pela oportunidade e fico à disposição. Obrigado mais uma vez.